Boa noite, sejam bem-vindos. 8h01, vamos dar início à nossa aula. Aqui, tradicionalmente, a gente sempre começa com um momento de meditação, de alinhamento, para que você possa receber melhor tudo que está sendo oferecido. Então, para isso, eu começo colocando uma música e peço para você alinhar sua coluna, fechar seus olhos, encontrar uma postura confortável. De olhos fechados, coluna alinhada. Solte o ar pela boca, aliviando as tensões do dia, entrando no seu corpo. Primeiro passo para poder se estabelecer uma conexão é ocupar o próprio corpo e expirar, se esvaziar. A partir desse estado de esvaziamento, vamos visualizando uma esfera dourada acima da sua cabeça. Essa esfera dourada manifesta os atributos da fonte, derramando sobre a sua coroa, fluido, vibrante, vivo. Vai preenchendo seu crânio e escorrendo pelo seu corpo, aumentando a sua vibração. Esse fluido dourado, cheio de informação, cheio de plenitude, e vai ativando a nossa memória espiritual, ativando a nossa presença e criando com isso o clima perfeito para esse momento de comunhão com o conhecimento, com o espiritual. Permita que essa música vá entrando no seu sistema. Visualize a luz dourada acumulando no seu coração, sendo que a cada batida do coração, essa luz se expande ao seu redor, a partir do cardíaco, criando assim o clima perfeito para esse momento. Nesse estado, eu peço que você repita internamente: eu e o grupo somos uma somente, um só coração. Mantenha os olhos fechados, silêncio por uns instantes.
Devagarinho, vamos abrindo os olhos. Estou só colocando aqui no Instagram. Muito bom, meus alunos. Então, boa noite para quem está chegando agora. Sejam muito bem-vindos, Escola do Curador. Aqui, uma aula aberta, gratuita. As nossas aulas aqui pretendem ser remédios, medicinas. Por isso eu peço que você coloque toda a sua atenção agora, aqui, concentre, porque para expandir a consciência é muito útil quando a gente coloca todas as nossas células numa mesma direção. O tema de hoje, um tema importantíssimo dentro do autoconhecimento, um tema fundamental, básico, que é o tema das máscaras da personalidade. Hoje, do jeito que eu gosto, né, com slides, mostrando aqui alguns textos, alguns esquemas. Ontem teve live, né, algumas pessoas aqui participaram. Mas eu gosto mesmo é desse estilo, né? Até recebi uns feedbacks legais de que a live também tem conexão maior, assim, né, com a minha figura, com o meu rosto, mas eu ainda não sei dar aula sem slide, né? Eu venho puxando, então, esse tema das máscaras no Instagram, nos vídeos, nos conteúdos publicados, e fui sentindo o que isso vai puxando, né, nas pessoas, percebendo onde tocava, o que acionava. E assim, eu preparei essa aula para trazer clareza da mecânica do funcionamento da personalidade, um conhecimento que deveria ser ensinado nas escolas, né? Muito básico, fundamental para você poder pensar você mesmo. Em essência, se você conseguir perceber que a nossa subjetividade ela está estruturada em camadas, isso já vai ser um grande passo. Porque com a nossa mente racional, a gente tende a achar, querer reduzir as coisas a uma etiqueta, né? A encaixar, isso é isso, aquilo é aquilo, essa pessoa é assim, aquela é assada. E a personalidade humana é muito complexa. E essa complexidade é justamente devido a essa disposição em camadas. Mas não são camadas estáticas, como numa cebola, que às vezes a gente faz essa analogia. São camadas vivas, que se interpõem uma sobre a outra. Camadas que acionam, camadas com movimento. Então, a arte sempre me ajuda nas aulas. Veja só essas imagens, né? Essa é um quadro do Magritte, colocando ali, né, que além do indivíduo usar cartola e guarda-chuva, ele também escolhe a máscara do dia. Essa outra aqui, né, mostrando um rosto sem individualidade e as máscaras que pode utilizar. Então, eu quero que você enxergue você mesmo e os outros com esse olhar, com essa ótica, de que nós temos muitas camadas. Olha como o nosso julgamento, ele é pequeno. Que quando você julga algo ou alguém, está julgando apenas uma camada da personalidade. Esse conhecimento ajuda a aprofundar na nossa subjetividade. E no estado de adormecimento espiritual, não percebemos essa estruturação em camadas e acabamos ficando superficiais com a vida.
Então, um sinal de aprofundamento no autoconhecimento é quando você consegue reconhecer essas camadas. Tem sempre algo por trás. Sempre tem algo por trás, algo mais escondido. Você vai aprendendo a fazer esse raciocínio, esse movimento de observação. Olha só essas outras tirinhas aqui que eu peguei da internet, né? Então, um homem, uma cara de... Difícil decifrar que cara é essa. Por trás, uma camada de raiva, né? Depois, uma camada de tristeza. E atrás da tristeza, uma criança ferida. E aqui na outra tirinha, uma pessoa pergunta: por que você anda sempre com essa máscara de raiva? Ela levanta a máscara e descobre por trás a tristeza. Porém, por mais que a nossa subjetividade seja estruturada em camadas, você também sente no seu íntimo que existe um miolo, né, nessa história, que existe um núcleo central, que existe um ponto que está além da superfície. Esse ponto dentro de nós, que é o nosso ser, é a nossa alma, é o nosso self, ele é o silêncio. Como diz um autor da psicanálise, é o nosso núcleo impronunciável. Uma parte dentro de nós que não cabe nas palavras. E essa parte é a nossa parte indestrutível, é a nossa parte nuclear, é a nossa essência. Essa imagem mostra muito isso, né? Mostra a rigidez da máscara, né? Se esfacelando, se fragmentando, e a essência vibrante por trás. Sempre me surpreendo no consultório com o efeito renovador que, que acontece quando uma pessoa descobre ou remove um obstáculo da personalidade e ela é banhada de vida, e ela se conecta com o desejo, e ela promove algo na vida dela que a leva adiante. Então, esse núcleo de desejo e de pulsação é o contato com essa essência vital. Quando nós estamos com o nosso brilho não chegando na superfície, né, por qualquer motivo que seja, nós vamos sendo tomados por estados negativos da mente, como desesperança, ceticismo, tristeza. O contato com a essência sempre energiza, sempre revigora. Esse curso sobre as máscaras da personalidade, que hoje é a aula 1 dele, né? Ele faz parte, então, de um programa de autoconhecimento. Um programa com uma metodologia específica de como estudar a si mesmo. Não existe uma forma de estudar matemática, uma forma de estudar português, uma forma de estudar inglês. Cada uma tem uma metodologia, não é? No autoconhecimento não seria diferente. No autoconhecimento, nós temos também que seguir uma metodologia já praticada por muitas pessoas, aperfeiçoada, aprimorada, e que hoje está aí. Está nos livros, está no Instagram, está no YouTube, mas tem que praticar. É algo estruturado, não é algo solto e que vai acontecendo. Não, você tem que receber o conhecimento para poder praticar com você mesmo. Então, uma forma de fazer esse estudo é identificar as vozes internas. Como eu disse na live ontem, marco zero do caminho do autoconhecimento é o desenvolvimento de um eu observador. O eu observador observa as vozes que aparecem na mente. Na medida em que vamos identificando essas vozes, vamos nomeando, vamos dando nome aos bois. De onde vem essa voz? É uma voz da máscara? É uma voz do orgulho? É uma voz do eu inferior? É uma voz do eu superior? Então, para poder localizar a origem de determinada voz,
Você tem que entender como que essas camadas estão estruturadas. Para que fique claro, então, quando eu estou dizendo máscara, o que que eu quero, a que eu estou me referindo, tá aqui alguns exemplos de máscaras que são sinônimos de personagens. Personagens que construímos, estereotipados e papéis que representamos no mundo. São infinitas máscaras, porém, conforme você vai estudando, você vai selecionando os temas principais, você vai vendo que tem muita semelhança. Né? A psicologia tenta fazer uma tipologia, um estudo dos tipos. Então, temos aí a máscara do cuidador, do salvador, temos a máscara do excluído, né, da ovelha negra, a máscara do sedutor, que usa a sexualidade para receber amor e atenção, né, seduz a prima, seduz a amiga, seduz a namorada, seduz a chefe, seduz tudo, seduz o porteiro. Temos a máscara do rebelde, né, que é do contra, que quer fazer oposição, quer provocar para que o outro dê limite para ele. Né, o rebelde procura limite. Temos a máscara do eterno filho, né, que é o Tuco, que eu coloquei aí nessa imagem da grande família. O indivíduo que não quer crescer, né, tem a síndrome do Peter Pan. Ontem eu falei da síndrome do Chapeuzinho Vermelho, né, que é a pessoa ingênua. O eterno filho é a síndrome do Peter Pan. Tem o filho amante, que acaba ocupando o lugar do pai dentro de casa, casa com a mãe. Filhinha do papai, filhinho da mamãe, o dependente, e assim vai. Tem um filho mais velho também, né, que ele é parentalizado, mais responsável, tem essa máscara também. São muitas máscaras. O essencial é você conseguir identificar na sua família, no seu sistema familiar, qual é a máscara que você desenvolveu. Esse, então, é o passo 1 no autoconhecimento. Então, marco 0, desenvolvimento do observador. Passo 1, identificação do personagem construído para pertencer à família de origem. Como assim, Léo? Bom, todos nós inventamos um jeito de ser a partir do molde da família de origem. E como foi construído esse personagem? Basicamente, se valendo de imitação e de compensação. Muito simples de entender. Nós imitamos os nossos pais, os nossos irmãos, né? Os pintinhos, quando nascem, ficam imitando um ao outro, imitam a mãe, galinha. Imitação é fundamental para a aprendizagem. O processo pedagógico é baseado na imitação. A criança imita o adulto. Mas existe também um outro mecanismo que age ao mesmo tempo que a imitação, que é a compensação, que é fazer o contrário. Então, se a minha mãe, de repente, ela é uma alcoólatra, irresponsável, eu fico com medo quando ela se coloca em situações difíceis, eu, por compensação, posso me tornar uma criança velha, uma criança muito responsável, uma criança que não dá trabalho, porque eu estou compensando o funcionamento da minha mãe. Ou, se eu tenho um pai muito autoritário, eu posso me tornar uma pessoa super submissa, para compensar o funcionamento do meu pai. Então, perceba que esse personagem inicial que nós criamos para pertencer à família de origem, ele utiliza esses dois mecanismos. E eu destrinchei melhor essa história lá no meu e-book. Se você ainda não leu, sugiro você ler. Faça o download, é gratuito, está lá no meu link na bio. Né? Quem é você na sua família? Esse é o título do livro. Então pense aí na sua família e veja que personagem você criou. E ele se parece com quem? Né? Você está imitando quem fazendo ele? Claro, é uma caricatura essa imitação, né? Uma caricatura, mas é uma imitação.
Porém, criar esse personagem e se encastelar atrás dele tem duas grandes consequências. A primeira é que nós perdemos a nossa espontaneidade. Porque esse personagem, ele é criado para responder ao mundo. Por medo, por adaptação. Então, eu anulo o meu jeito de ser, eu abro mão do meu jeito de ser, para fazer o que os outros querem. Quando a criança começa a fazer isso, ela tem plena consciência de que ela está mentindo, que ela está fingindo. E é até uma brincadeira no início para ela. Mas depois, ela vai entrando nesse personagem e ela passa a acreditar que ela tem que ser ele, ela passa a acreditar que ela é ele. E quando ela não corresponde a esse personagem, ela se odeia. Ela desenvolve auto-ódio. E o outro conflito é o acúmulo de medo e de ódio. Medo e raiva como uma resposta mesmo do nosso sistema de sobrevivência a esse conflito. Se eu não posso ser quem eu sou, isso provoca raiva ou provoca medo. E aí esse acúmulo vai gerando um atrito na personalidade, onde duas partes se chocam. Ao mesmo tempo, eu tenho que ser de um jeito para pertencer a essa família, mas eu sei que eu sou de outro e eu queria ser de outro, queria ser do jeito que eu sou. E aí isso vai atritando dentro do indivíduo. Bom, o nome disso na psicologia é neurose, né? A neurose é sinônimo de divisão psicológica. E é esse conflito, então, que fica armazenado atrás da máscara. E aí, quando as pessoas começam a receber esse conhecimento, ia falar, entendi, Léo, então eu descobri que eu sou a máscara tal, sou a sedutora, sou a cuidadora. Eu quero tirar, não quero mais ser assim. Já vi que me faz mal. Já vi que eu perco energia. Já vi que me aprisiona. Mas eu não sei deixar de ser assim. Eu tento, mas quando vê, eu já estou sendo de novo um bonzinho. Quando vê, eu já estou cuidando de quem eu não devia cuidar. Quando vê, eu já estou sendo rebelde e não aceitando a ajuda de ninguém. Por que que essa máscara ela fica grudada na nossa identidade? Porque existe então uma cola. Essa cola são as emoções congeladas. É todo o passado que se acumulou, o tempo psicológico que se acumulou no meu psiquismo. E essa cola é muito poderosa. Podemos chamar ela também de corpo de dor. Um conjunto de emoções e sentimentos que eu não tive recursos para lidar, para processar. E quanto maior o meu corpo de dor, quanto maior a carga emocional que eu carrego, menos clareza mental eu vou ter e mais eu vou perpetuar o problema, justamente por não ter clareza. Então, a medicina que eu ofereço é clareza. Por meio das aulas, por meio do conhecimento, eu quero jogar luz nessa região do seu psiquismo. E aí isso dá início a um processo em que, na medida em que você se engaja na autoinvestigação, ele vai progredindo naturalmente. Então, hoje, eu quero te ensinar a visualizar a nossa personalidade estruturada em 3 camadas. Uma camada superficial, que é a máscara, uma camada intermediária, que é a sombra, ou o eu inferior, e uma camada nuclear, que é o eu superior, que é a nossa essência, que é a centelha divina. Ok? Visualize dessa forma aqui, que eu desenhei. Tá? Vamos começar a conhecer, então, cada um desses aspectos. O eu superior é o ser,
Os atributos que ele carrega são amor, poder e serenidade. Amor enquanto essência da conexão, poder, que é o poder do livre-arbítrio, de fazer escolhas, né, de poder ter domínio sobre a sua vida, direcionamento, e serenidade, que é uma paz profunda, uma paz que deriva da percepção da sua real natureza. Uma percepção de que a sua natureza é inviolável, né, de que o espírito não pode ser ferido pela matéria, ele está além da matéria. E o nosso eu superior, ele é como um brilho, uma luz. Veja essa ilustração. O superior é o mais delicado e o mais radiante dos corpos sutis, com a mais alta frequência de vibração. Quanto mais elevado o desenvolvimento espiritual, mais veloz é a vibração. Então visualize como se fosse uma estrela no âmago do nosso ser. Só que você não vê um eu superior andando por aí na rua, né? Um eu superior precisa ocupar um corpo, e esse corpo precisa ter uma história, precisa ter uma personalidade, e assim, então, quando esse eu superior encarna num determinado corpo, ele passa, então, a ocupar um corpo de criança, né? E esse corpo de criança vai passar por choques de dor, choques de desamor, que, em essência, vão deixar a marca na criança de que ela não é boa o suficiente, de que do jeito que ela é errada, que ela deveria ser de outro jeito. Uma conclusão que a criança tira ao não receber o amor que ela precisava. Uma conclusão bem precipitada. Concorda comigo? Porque a criança não consegue ainda pensar o mundo, ela não enxerga a complexidade dos outros. Então, tudo que acontece, ela leva para o pessoal, né? Se o pai atrasou, faz uma birra, esguela, porque não gosta, porque esqueceu, porque abandonou. Então, a mente infantil, ela não está pronta ainda para o mundo. Esse é um dos motivos dos choques de dor serem tão intensos para a personalidade infantil, por levar tudo para o pessoal. E aí, esses núcleos de dor, que são de rejeição, abandono, humilhação, invisibilidade, né, são formas de trauma. Esses traumas ficam como feridas ao redor da nossa essência, na parte superficial, vamos dizer assim, da nossa essência. A reação natural do nosso corpo é ativar o nosso sistema de defesa. Então, os organismos vivos têm um sistema capaz de operar uma defesa natural, uma defesa que procura lutar contra o problema, fugir do problema, do perigo, ou uma terceira estratégia, que é o congelamento, fingir de morto. No nosso caso, é a solução do retraimento, procurar não se afetar pelas coisas. E aí essa energia que vem de raiva, né, para se proteger, ela vai se acumulando porque o indivíduo vai recebendo comandos de que não é uma boa mostrar o monstrinho, né, mostrar o protesto. Não é uma boa, o mundo não acolhe. Como nós temos, então, um cérebro muito bem equipado e preparado para se adaptar, vem, então, a terceira camada da personalidade, que é a camada mais superficial, que é um fingimento para ocultar essa natureza escura, essa natureza sombria, essa natureza que quer ferir, né, que quer colocar o seu veneno para se proteger. E aí pense que isso vai se acumulando, né? Essa energia vai se acumulando aqui na camada intermediária, e aí essa é uma zona de alta pressão psicológica. Alta pressão. Então, eu inferior ou sombra, eu superior,
a máscara, e os núcleos de dor. E cada um desses núcleos de dor emana medo e raiva, como uma tentativa do sistema límbico de reagir. A máscara é criada da seguinte maneira: quando o indivíduo reconhece que pode entrar em conflito com o mundo que o cerca ao ceder ao eu inferior. A mente subconsciente sente que é necessário apresentar ao mundo uma imagem diferente do eu para evitar certas dificuldades, desconfortos e desvantagens de todos os tipos. Dessa forma, as pessoas criam uma outra capa do eu que não tem nada a ver com a realidade, nem com a do eu superior, nem com a realidade temporária do eu inferior. Essa máscara superposta é o que poderia se chamar de falsidade. Ela é irreal. Aqui eu gosto de contar a história, né, quando eu era criança e tinha um amigo que ia fazer aniversário, né, Xandinho, e um amigo rico. E eu tinha lá, sei lá, 6, 7, 8 anos, e tive a brilhante ideia, né, de falar assim para minha mãe: mãe, convido o Xandinho para o meu aniversário, que ele é rico, e vai me dar um presente bom, né, então eu queria que você convidasse ele. Aí minha mãe reagiu mal, né, falou: o que é isso, menino? Que coisa mais feia, querendo chamar só para ganhar presente? Não pode. E ali eu percebi que eu tinha feito algo errado. Embora eu não entendesse bem por quê, eu achava muito justo querer ganhar um presente caro de um amigo que é rico, mas eu entendi que eu fiz algo errado. E fiquei com culpa, fiquei com vergonha. No ano seguinte, eu já tinha entendido como é que eram as coisas, né? Então peguei e falei: mãe, vamos chamar todos os meus amigos. Né? E ali eu vi que a reação dela foi boa. Né? Então, a máscara é esse pensamento, né? De, nossa, deixa eu ir moldando aqui o que é importante eu falar para eu não ser crucificado, para eu não ser julgado pelo meu egoísmo. Com isso, o eu inferior vai ficando massacrado, não vai encontrando espaço para respirar. E ele vai se tornando uma fera que fica reprimida, né, no porão da personalidade. Na medida em que o tempo passa e o eu inferior vai acumulando a sua energia, ele vai se transformando em especialistas, em monstrinhos que podem ser resumidos como as 9 matrizes do eu inferior, que é a gula, preguiça, avareza, inveja, ira, orgulho, luxúria, medo e mentira. Sobre esse assunto, é tema para um outro curso, um curso que eu também tenho à venda lá, que é a compreensão psicológica do mal, onde eu dei uma aula sobre cada uma dessas matrizes, destrinchando o que é a maldade, como ela é, os detalhes de cada uma dessas matrizes. Né? Hoje nós estamos aqui fazendo o estudo principal da primeira, né? Estamos destrinchando as camadas. Então, eu coloquei só para você ter uma noção do que a gente está falando, né? E na máscara, a máscara, ela acaba utilizando os ingredientes do eu superior para falsificar algo que ela não é. Então, nós temos a máscara da submissão, que é a distorção do amor. Nós temos a máscara da dominação, que é a distorção do poder. E temos a máscara do retraimento, que é a distorção da serenidade. E assim fica estruturado um ser humano comum, né? Aprisionado na máscara, escondendo seu eu inferior e cheio de machucados ao redor da própria essência. O eu inferior, vamos lá. O eu inferior consiste não apenas dos defeitos comuns e fraquezas individuais que variam com cada pessoa, mas também de ignorância e preguiça. Ele odeia mudar e superar-se. Possui uma vontade muito forte que nem sempre pode manifestar-se externamente e quer as coisas à sua maneira sem pagar o preço. Essa frasezinha, quer as coisas à sua maneira sem pagar o preço,
se tornou uma aula do curso do dinheiro, né? Então, esse traço do eu inferior que não quer pagar o preço das coisas, o custo. É muito egoísta e orgulhoso, e sempre tem uma grande quantidade de vaidade pessoal. Então, veja um monstro guardando uma criança ferida no coração. Então, podemos colocar dessa maneira. Vamos agora enxergar assim, como 3 camadas. O ego se resume às 2 primeiras. O processo de cura é um processo que deve avançar da superfície para a profundidade, sendo que, na medida em que vamos questionando a máscara, vamos descobrindo as camadas de energia acumulada, até poder tocar no núcleo da dor. E aí sim, se reconectar com a essência, e aí o processo de ressignificação é da profundeza para a superfície. Ontem eu contei para vocês de uma paciente, né? A paciente da luz, que chegou e quis cuidar, né? Falar, não, apaga a luz. Era 4h30 da tarde, a luz do corredor. Né? Apaga a luz, vai gastar. E, sim, querendo me poupar de alguma coisa. Né? E aí dei esse exemplo para vocês da cuidadora, né? Isso é um exemplo da máscara da cuidadora. Mas aí hoje ela chegou e falou, Léo, você falou de mim ontem na aula. E eu pude observar outra coisa. Tem algo por trás da máscara da cuidadora. É que eu não quero te dar trabalho. É que eu acho que eu não mereço a luz ficar acesa, você ter esse gasto, esse incômodo, entre aspas, comigo. Aí eu falei, bom, então agora a gente está numa outra camada. Você saiu dessa camada de controle, né? Apaga a luz, acende a luz, né? E sentiu uma camada já mais ligada à dor. Uma camada que também está no eu inferior, porque é uma espécie de autopunição, né? Então entra aqui a negatividade, né? Todas as formas de auto-ódio. Mas aí ela se conectou mais com a dor e pôde ressignificar por perceber que ela está fazendo isso ligado à infância dela. Fazendo isso porque eu não quero dar trabalho, porque eu quero ser uma boa filha, né? Porque eu não podia dar trabalho para minha mãe, porque senão eu recebia um ataque. E aí, pouco a pouco, a pessoa vai aprofundando, e vai falando, e vai entrando em contato. E o corpo reage. O corpo da pessoa reage. Aí vem um choro, vem uma respiração, vem uma liberação. Ela volta a sentir o anseio amoroso. O anseio amoroso de que, em essência, eu queria ficar bem com os meus pais, em essência, eu queria vê-los felizes, eu queria amar e ser amado. Né? Então, quando a gente toca o nosso núcleo de amor, vem uma absolvição, que é como um bálsamo para a alma. Quando você se conecta com a sua pureza, é aí que está o fim da autopunição. O remédio para a autopunição é se conectar com a própria pureza. Porque a sua criança é pura, não merece nenhuma forma de castigo, ela só estava tentando sobreviver da melhor forma. Bom, cada uma dessas camadas tem a sua própria, né, vibração, a sua própria forma de existir. E essa camada de dor, a ideia do autoconhecimento, é ir dissolvendo essa camada de dor, diminuindo essa camada de dor. E acessando cada vez mais o eu real. Mas na esfera da máscara, a solução infantil é sempre uma rigidez, uma solução unilateral. E aí essa solução, ela é ilustrada de 3 maneiras, que é, ou eu vou tentar ter a aprovação de todo mundo, eu vou me submeter ao meio, vou sentir dor, não fui amado. Opa, peraí, o que eu posso fazer? Ao invés de me sentir amado, se eu tiver a aprovação de todo mundo, eu vou me sentir mais garantido.
Então, eu passo a tentar agradar, a ver o que o outro precisa e a falar amém para tudo. Eu desenvolvo a máscara do bonzinho submisso, adulador. Pode ser que a sua personalidade tome uma outra direção. Por algum motivo, depois da dor, ela entende que o jeito é ser agressivo, é tentar dominar o outro. O contrário da primeira. A primeira quer entregar o controle para o outro. A segunda quer controlar o entorno, a máscara do poder. Então aqui eu fico querendo saber tudo do outro, dizer que sim, dizer que não, centralizo, quero ser melhor, competitivo, rígido, duro, fico agressivo, fujo da ternura, imagino fantasia que eu não preciso disso, né, que isso é coisa de gente fraca, né, que se eu for duro e controlar tudo e for o melhor, eu não vou sentir dor novamente. E a terceira alternativa é o retraimento, que costuma aparecer quando nem a primeira e nem a segunda dão certo. Então, eu tento ser bonzinho, não deu certo. Continuo tomando na cabeça. Eu tento controlar o entorno, então. Tento ir com o poder. Tomo na cabeça. O que resta? Tentar não me afetar. Então, aí é o momento em que o ego tenta então, se retrair, criar uma máscara de que nada me afeta, eu sou neutro, eu sou de boa, eu me retiro, eu não quero me vincular muito, sabe? Não quero me sujar muito com essa coisa de vida, não. Tenho medo do vínculo e tal. Então eu vou me fechando para a vida, vou retraindo, vibrando menos, vou tentando ficar acima das necessidades humanas. Então essas são as três soluções que a máscara encontra: submissão, agressividade e retraimento. Olha só essa ilustração, vem lá do meu amigo Nixon, do Jogo da Vida. Então aqui o eu superior, o eu inferior, e as máscaras, lá, agressivo, vítima, adulador, e o sereno superior. A ilustração no Jogo da Vida. Essas três máscaras são equivalentes ao nosso sistema de reação ao estresse, que é um sistema que te dá a opção de lutar com o perigo. Pensam você lutando com um bicho na floresta, né, quando o nosso cérebro estava sendo formado. Pode lutar com ele, se encher de coragem, pode dar no pé, né, fugir, você pode congelar, ficar parado, fingir de morto. Nosso cérebro tem essas três reações diante do estresse. Continuamos reagindo assim. Então, as máscaras, você tem uma predominância dessas soluções. Geralmente predomina uma ou duas, e tem uma outra que é bem pouco usada. Mas nós todos temos essas três tendências. Eu reconheço em mim as três. Consigo ver que, em diferentes momentos da vida, estive preso em algumas delas. Ou pode ser que no relacionamento amoroso você entre muito na máscara do poder, mas, sei lá, com a sua família você entra na máscara do amor. No trabalho você tente ir pela serenidade, mas no relacionamento você tem que ser mais submissa. É possível, né? Então esse tema exige o estudo das três. Não adianta querer achar que uma só, né, é você. Isso também é superficial. Então, resumindo a história. Passo 1, né, a criação de uma massa. A criança sente dor. Passo 2, a criança toma uma decisão para evitar sentir essa dor, construindo uma crença falsa. Qual crença? Se eu for bonzinho, eu não vou ser ferido. Se eu for poderoso, eu não vou precisar de ninguém. A criança teme não ser aceita e amada, né? Então ela tenta anular as necessidades dela. Então ela cria uma máscara para garantir a sua inclusão na família. A máscara, por sua vez, mostra a falsidade. A máscara provoca exatamente o que a criança temia.
E a criança confirma suas crenças errôneas e se sente ainda menos aceita. É esse processo que é complexo que eu quero agora te elucidar. Léo, como assim eu crio com a máscara exatamente o que eu estou tentando evitar com a máscara? Como é que o poderoso acaba criando para ele a mesma situação que ele está tentando evitar de vulnerabilidade? Pense comigo. Então, vamos usar a máscara do poderoso. Eu sou duro, eu sou competitivo, eu não gosto de depender de ninguém, né? Eu não abro meu coração. Então, vou criando essa máscara. Eu vou me sentindo bem. Ó, tô conseguindo, tô ficando mais, né, potente na vida, não preciso mesmo do outro e tal. E aí ele vai se endurecendo nisso. Vai se endurecendo nisso. Os outros ao redor percebem que tem algo de falso ali. Nossa, uma pessoa dura. Nossa, uma pessoa fria. E vão se afastando, né? E o poderoso vai. E ele vai. E ele se arrebenta. Ele acaba com a energia dele. Trabalha, doa demais. Quando vê, ele adoece. E aí ele tá lá, vulnerável. As pessoas têm dificuldade de chegar perto dele. E aí, aquela vulnerabilidade que ele estava tentando evitar, de precisar do outro, aquela vulnerabilidade, aquela dor da criança, ele cria novamente. E ele está lá agora, estrupiado, e a máscara dele acabou com ele. Não é doido? É um ciclo. Pensa agora na máscara do bonzinho. Não, eu sou bonzinho, não quero desagradar ninguém, não quero brigar, eu não quero entrar em conflito. Então eu sorrio e falo amém. Sorrio e falo amém. E aí as pessoas vão abusando, né? Porque um bonzinho pede para ser abusado, né? A pessoa que dá abertura para abusarem da energia dela. E aí as pessoas vão abusando, até que uma hora o bonzinho se vê ferido, decepcionado, sentindo que só tem pessoas ruins no mundo. E as pessoas se afastam dela a hora que ela não é mais boazinha. E quando vê, ela se sente abandonada. Então aquela dor do abandono que ela tanto temia, ela acabou de recriar. Percebem? Mesma coisa. Então é assim. É paradoxal, mas se você entender que é um ciclo, você vai ver que a gente dá um tiro no próprio pé. Como diz o hino do Padrinho Alfredo, dependendo da ignorância, cada um se destrói por si mesmo, né? Bom, o trabalho de autoconhecimento pretende ajudar o indivíduo a estruturar um ego saudável. Um ego que não seja dividido entre máscara e sombra, mas um ego unificado, que encontre a sua posição de servo e protetor do ser, que confia no coração, que percebe a sua pequenez, pode se relativizar. Isso é um ego saudável. Um ego doentio é um ego dividido. Ele está dividido entre a onipotência e a impotência. Está dividido entre a culpa e a raiva. Está dividido entre o eu devo, eu não devo. Entre o eu quero, mas eu não quero. A neurose é divisão. O ego saudável é quando a máscara ela deixa de ter necessidade de existir. A compulsão por agradar, a compulsão por ser durão, ela já não existe porque ela não tem uma dor para defender. Então o indivíduo, como todo mundo vai continuar tendo um ego, né, para viver a vida, só que agora esse ego é um ego que não está em conflito, né, um ego que pode ser um servo da essência. Então, aqui já estou ilustrando, né, sem as dores permeando o coração. Cada aspecto da consciência possui uma vontade própria. Enquanto você está cegamente envolvido no conflito e, portanto, submerso nele, cada um desses aspectos vai controlá-lo em um determinado momento. Porque o eu verdadeiro, que poderia determinar a sua identificação de forma diferente,
ainda não encontrou o seu poder. Então, o poder real, o maior poder que nós temos, é o poder da nossa vontade, a vontade consciente de fazer escolhas na vida. Esse é o maior poder que a gente tem. Esse poder só pode ser usado livremente quando a gente já se libertou em algum grau desses aspectos que nos dominam. Se você está dominado pela gula, está dominado por um aspecto da máscara, não vai conseguir usar o poder da vontade. Então é necessário fazer trabalho de cura. É necessário dissolver a dor. É necessário investigar a criança ferida. E depois que você já fez isso em algum grau, aí sim você vai poder fortalecer a vontade consciente através de outros métodos. Mas aí, tema para outro curso, né? Hoje a gente está aqui no primeira camada. Como você pode realmente querer abandonar as características negativas ou mesmo enfrentá-las e investigá-las inteiramente, enquanto acreditar que são a única realidade do eu? Um problema nesse caminho é que ao investigar e descobrir a falsidade, descobrir aspectos seus que não são bonitos, você pode ficar com medo de admitir. Você vai acreditar que você é isso, no fim das contas. Que a sua natureza última é a maldade. Aí é difícil de assumir a responsabilidade. Por isso, no caminho do autoconhecimento, a gente dá um passo na sombra, um passo na luz. Um passo na sombra e um passo na luz. Se você for só na sombra, vai ficar identificado com ela. Não vai ver o seu lado bom mais. Se trabalhar só a luz, pode ser que você fique um pouco fora da condição humana. Então, é um passo lá, um passo cá. Para que o seu nível de identidade vá expandindo, pouco a pouco. Então, quando eu estou conectado com a minha essência, não é difícil admitir o eu inferior, porque eu sei que eu não sou aquilo. Aquilo está em mim, está alojado em mim. Mas a minha essência é outra coisa. A minha essência não foi ferida por essa, não foi suja, não foi maculada pela maldade. Então, nas áreas da vida em que a luz do eu superior flui, nós vamos experimentar alegria, crescimento, diversificação, desafios, claro, né? Mas vamos encontrar ordem, estrutura, contribuição. E nas áreas da vida onde o eu superior não flui, onde nós estamos na máscara e no eu inferior, nós vamos experimentar o que? Escassez, tensão, medo, codependência, doenças, repetições negativas e por aí vai. Então, isso também é uma maneira de começar o autoconhecimento, gente, é assim, pensa no problema que você tem aí na sua vida. Relacione ele com a máscara. Comece assim. Mas para isso você tem que saber identificar qual máscara que você criou. Eu te garanto que existe uma relação direta entre a sua queixa, seja ela qual for, e o personagem que você criou para pertencer à família de origem. Veja aqui, então, a intenção de cada camada. Olha como é diferente. Ó. A máscara tem a intenção de provar que isso é bom, garantir a manutenção da autoimagem, provar o perfeccionismo, a glória e o reconhecimento. O inferior, ele quer manter a separatividade, ferir e ser ferido, lutar, fugir, retirar, fazer aquilo que quer, obstinação e prazer negativo, como vícios, né, autodestruição. O superior, criar união, verdade e alegria para todos, sentimentos puros e nobres, altruísmo, beleza, verdade, justiça, assertividade, receptividade. O eu inferior, ele tem energia mais real do que a máscara. A máscara é de plástico. O inferior
ele tem pulsação, que ele é mais verdadeiro, ele atrai, ele é magnético. A máscara não, a máscara ela não vincula, né? Ela só suga energia para ela não tem vida própria. O inferior tem vida própria. Se vocês querem trilhar este caminho e ser curados das suas doenças emocionais, é importante que entendam tudo isso. Vocês têm que encarar o eu inferior que existe em cada ser humano, mas saber também que esse eu inferior não é o eu absoluto ou o eu verdadeiro, o eu superior, que é a perfeição aguardando para crescer, libertando-se dessas camadas de imperfeição, é o eu verdadeiro, né, que essa imagem aí expressa tão bem. Certo, meus amigos? Então é isso. Essa era a nossa aula de hoje. Então hoje eu estou iniciando uma venda, né, uma campanha, vou manter essa venda até domingo, mas hoje esse curso está com 30% de desconto, né? Então são 5 aulas, uma sobre o eu superior ou inferior e a máscara, que é essa, outra sobre o eu observador e a revisão diária, que é o método para conseguir identificar esses aspectos, e aí 2 aulas destrinchando as soluções do amor, poder e serenidade em detalhes, e por último sobre o perfeccionismo ou a autoimagem idealizada. De bônus nesse curso, são 3 aulas. O Cavaleiro Preso na Armadura, que é uma fábula que ilustra o processo da construção dessa armadura. A aula do Triângulo Dramático, que é considerada uma das melhores aulas que eu já dei, né? Muitos alunos vieram me falar. E, por último, as máscaras do masculino e do feminino, né? Que também, no campo do relacionamento, a gente acaba usando máscaras específicas aí, né? Então é isso, tem acesso aí por 5 anos lá na Hotmart, né? Tudo bonitinho, funcionando. E aí para os 5 primeiros compradores vai ter o brinde do meu caderno, né? O caderno da Escola do Curador. Se você for de outra cidade, eu envio para você. Se você for daqui de Ribeirão, eu dou um jeito de te entregar, ok? Então é isso, meus amigos. Muita gratidão pela presença de vocês. É muito bom poder compartilhar esse conhecimento. Tá? Espero que tenha ajudado. Essa aula fica no YouTube. Em breve você vai receber aí o link. E aí pode compartilhar à vontade. Tá? Gratidão aí o pessoal do Instagram. Gratidão, Ariane, está aqui elogiando as aulas. Obrigado. Então é isso. A gente vai se falando. Boa noite. Boa noite, pessoal.